Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flaubert, estamos aqui de novo para gravar mais um vídeo e se você é novo no canal, eu me proponho simplesmente a fazer breves comentários sobre livros, revistas ou filmes que eu acabei de assistir. Então, ao término do vídeo, se você curtiu, você curte o vídeo, se inscreve no canal e ao menos mais 3 vezes por semana eu volto aqui para gravar um novo comentário. Pois bem, e o que eu acabei de ler de fato é uma matéria que eu estava esperando há uma cara. Ele tinha sido publicado aqui no Brasil talvez há uns 15, 20 anos atrás, ele já tem bastante tempo. Há muito tempo estava fora de catálogo e a editora JBC finalmente fez esse favor para o público brasileiro e reeditou essa coleção que agora sairá em 6 volumes. Porque eu fico afastado dessas séries muito longas, mas são só 6 volumes, então, enfim, né, dá para acompanhar sem grandes transtornos. Eu estou falando sobre nada mais nada menos do que uma obra que é um verdadeiro clássico dos gibis internacionais, que é o Buda, do mestre, né, do rei dos mangás, o Osamu Tezuka, o deus dos mangás, aliás. Enfim, né, acho que meio que todo mundo conhece qual é a história do Buda, né, do Siddhartha Gautama, que ele nasceu príncipe e a uma certa idade da vida, ele se depara com esse tema do sofrimento. Por que que o ser humano morre? Por que que ele sofre? Por que que ele envelhece? Por que que existem dores no mundo? Então, o Siddhartha Gautama, ele parte numa quest, né, numa jornada espiritual, até que ele chega à iluminação, né? Ele percebe que as dores do mundo, né, seja o envelhecimento, a doença, a morte, eles são provocados pela ignorância, né? Pela ignorância do homem em relação da humanidade, né? Em relação à sua verdadeira situação. Então aqui nessa obra, em 6 volumes, que eu vou mostrar para vocês, eu acho que é meio que um padrão para essas obras da JBC. Ele tem uma sobrecapa, que é de um material assim bem resistente, mas como eu já comentei em relação a outras obras, eu recomendo que vocês tirem essa sobrecapa antes da leitura, para ela não ficar igual a minha, né? Ela ficar, enfim, né? Vai amassando, etc. Né? Então, tem logo nessa primeira edição, né? O bebê Siddhartha Gautama, que será o Buda. Aí na orelha do livro tem uma mini biografia sobre o autor, do que trata a obra, né? Que seria uma coisa até redundante, já que o nome é Buda. E depois vem a obra propriamente dita, que ele vem nessa capa branca com uma arte do Tezuka. Pronto. Que é assim, bem clean, é limpo, não tem muitos detalhes. Não conta, entre aspas, com material colorido. Toda a obra é em preto e branco. É engraçado porque quando a galera vê isso aqui, é um mangá, tá lendo mangá. Mas a questão é a seguinte, mangá é simplesmente o nome que os japoneses dão para os gibis, né? Para as histórias em quadrinhos. Então não é uma coisa especial. E até mesmo esse comentário que geralmente a gente escuta, né? É uma revista, um desenho no estilo mangá. Esse, entre aspas, né, estilo mangá, que a gente, até os leigos, né, eles reconhecem, né, de personagens que são desenhados de uma forma mais simples, com olhos grandes, expressivos. De certa forma, foram recursos estilísticos desenvolvidos pelo rei aqui, né, pelo Osamu Tezuka. Essa visão que nós temos sobre o estilo mangá é uma criação, na verdade, do Tezuka. Né? Antes dele não se fazia assim e se tornou algo tão popular que outros artistas passaram a usar o mesmo estilo. Mas existe uma série de outros mangakas, né, de outros artistas, né, outros desenhistas japoneses que não se utilizam desse estilo. Tem uma arte que é totalmente diferente e não é tão estilizada como o do Tezuka. E até, enfim, ele produziu muito. Infelizmente ele morreu muito jovem, ele na casa dos 60 anos, mas mesmo assim ele tem uma produção que é monumental. Se não me engano, ele tem mais de 80 títulos diferentes, 80 séries, fora o fato de ele ter construído um estúdio de gravação. Então há uma série de animes, né, de desenhos animados japoneses que foram produzidos por esse estúdio do Tezuka, o qual ele começou a vida com uma formação na área de medicina,
mas que ele troca aí as ciências médicas pela arte, né? No caso, pelos gibis, né? Pelos mangás, pelas histórias em quadrinhos. E eu sei que é uma coisa meio redundante, mas do que trata o Buda? O Buda é uma espécie de novelização da história do príncipe Siddhartha Gautama. E é engraçado que quando eu lia, eu me lembrei muito daquele esquema dos roteiros das novelas da Globo dos anos 80. É muito parecido, porque tem essa personagem central, obviamente, que é o Buda, o Siddhartha Gautama. Toda vez que aparece, logo no início da história, aparece um monge, né? Um homem espiritualizado. Aí eu, como leitor, pensei, nossa, é o Buda, é o Buda, mas não era. Aí daqui a pouco aparece uma criança, eu digo, pronto, esse é o Buda, e não era. Aparece uma outra criança, aí eu, como leitor tolo, né, nunca tinha lido isso aqui, eu pensei, pronto, esse daqui é o Siddhartha, né, vai ser o Buda. Aí aparece uma outra criança que tem um espírito mais elevado, ele é muito caridoso, é atencioso, tem muita empatia em relação ao próximo. Eu penso, pronto, esse aí é Buda. E não era. Porque realmente, como o nome do gibi é Buda, então eu imaginei, como leitor de primeira viagem aqui, que aquela primeira personagem que aparece é o Buda, e não é, depois vem um outro. Depois eles contam uma metáfora, que eu achei muito assim, curioso, que ele conta uma história de um monge, já de uma certa idade, ele está peregrinando para uma área desértica, porque, ou, assim, eu como leigo em relação à Índia, porque a história se passa ali naquele subcontinente indiano, eu imaginava como um leigo que toda a Índia fosse florestal, né? Aquela floresta tropical, densa, né? Assim como a nossa floresta atlântica, né? Mata Atlântica, mas não, áreas que são extremamente áridas, né? E secas ali no subcontinente indiano. Aí ele mostra, logo no início da história, um monge que está peregrinando numa área árida, desértica e desmaia ali de inanição, né? De fome, de sede. Aí os animais observam aquilo, né? Em especial o urso, a raposa e a lebre, e cada um deles individualmente correm para buscar alimento, água, para ajudar aquele homem santo a não morrer. Então o urso vai até o rio, né? Com suas patas poderosas, ele consegue pescar ali do rio vários peixes e traz para o monge. A raposa, né, que é um animal mais esperto, digamos assim, que é o urso, ele consegue pegar algumas uvas e traz para o monge. E a lebre ali, que é um animal pequeno, frágil, não tem assim grandes habilidades, ele volta com as mãos vazias, né? Não tem nada. E os outros animais, né, o urso, a raposa, o censuram, porque ele não tinha trazido nada para ajudar aquele homem santo. Então, o que a lebre conseguiu fazer foi, a partir de gravetos, construir uma fogueira, ele ateia a fogo aquela lenha e se atira ao fogo, para ele mesmo servir ali de holocausto, de sacrifício, para a sobrevivência daquele homem santo. Aí, ponto, a partir daí ele inicia, mostra essa espécie de parábola, né, dessa lebre, né, desse homem ou mulher comum, que se sacrifica em honra, em defesa, né, daqueles que são mais necessitados. Aí o Tezuka ele começa com essa parábola, que eu não sei se é criação dele ou se é algo que vem aí da cultura oriental, né, budista, daí segue, até que há esse monge que no início eu pensei, esse é o Buda, e depois não era, ele presencia uma cena de uma criança que se sacrifica para ajudar os seus amigos, né? Seus amigos, entre aspas, eram pessoas que eram, até alguns dias atrás, eram ilustres desconhecidos para ele, e que ele se sacrifica em prol desses desconhecidos que passavam por necessidade extrema. E daí aí você percebe que aquela criança tem uma elevação espiritual maior. Aí, repetindo, eu como tolo aqui desconhecido e desconhecido da história do Buda, eu pensei, pronto, isso aqui é o Siddhartha Gautama. Mas não. Aí, repetindo, ele tem uma estrutura que lembra muito aquelas novelas clássicas da Globo, né? Aquele modelo clássico de novela, né? Dos anos 70, dos anos 80 que o Brasil adotou, que certamente o Tezuka e esses roteiristas da Globo, eles tiveram alguma influência comum, talvez beberam das mesmas fontes, porque lembra muito, repetindo a estrutura de uma novela, porque há aquele personagem, o tema central, que aqui é narrar
a história do Siddhartha Gautama e como ele se descobriu um Buda. E, paralelamente a isso, conta a história de vários personagens, né? Uma criança que é muito espiritualizada, apesar dele ser rude, um jovem escravo que tenta fugir, né, dessa sina, porque na Índia, tanto atualmente como no período, isso ainda era mais forte, essa questão da divisão das castas, e ele se pergunta muitas vezes, né, quem definiu as castas, né? Foi a sociedade ou foram os deuses? Né? Se foram os deuses então que condenaram a mim, a minha mãe e o meu povo uma vida de servidão, escravidão e humilhação. Ele passa isso em vários momentos da história. E só lá para metade desse primeiro volume é que nasce a criancinha, né? O Siddhartha Gautama, que é o filho de Maya e de um príncipe poderoso, né? E daí segue. Eu achei muito bacana, porque, primeiro, apesar que, entre aspas, da aparente simplicidade do traço do Tezuka, quem está falando de uma revista que é, né, mais de, se brincar, até mais de 60 anos, né, que ela foi publicada originalmente. Então ela é aparentemente simples, mas ele consegue, apesar de ser não é uma obra simplesmente voltada para o público infanto-juvenil. Um garoto aí de 10, 12 anos, consegue ler aqui o Buda do Tezuka, entender, e um adulto também consegue apreciar a obra, porque ele traz uma série de parábolas que eu imagino que estão relacionados à tradição religiosa, né? O espiritualista do budista, mas eu como um leigo, para mim são coisas novas, né? Talvez sejam coisas batidas para quem conhece o budismo, mas eu não sou, então para mim tudo aqui é novo. E pouco a pouco ele apresenta essa personagem que é central, né? Primeiro ela apresenta a mãe, Maya, o relacionamento dela com esse príncipe. Quando a criança nasce, antes do nascimento ela tem uma série de sonhos que o príncipe interpreta como de bom agouro em relação ao nascimento daquela criança, né? Enfim, que ela na verdade é avisada em sonhos, por esses sonhos repetitivos, que ela terá um bebê e será um salvador para o mundo, né? Entre aspas, vai tirar a humanidade das trevas, do obscurantismo, e vai encaminhar a humanidade em novos patamares em relação à compreensão de si mesmo, da sua relação com o cosmos e com a espiritualidade, né, etc. É muito cativante aqui a história do Buda, né, do Osamu Tezuka, e é uma leitura que eu recomendo para todo mundo. Eu não sei qual será a periodicidade disso aqui, né, de quantos em quantos meses que a JBC vai publicar os novos volumes do Buda. Eu sei que são 6 volumes. Se cada volume tiver mais ou menos a extensão desse daqui, que acho que são umas 3, são quase 400, são 400, é um pouquinho mais de 400 páginas. Ele termina na página 396, mas aí tem um pequeno comentário, tem notas de rodapé, tem uma pequena introdução. Então, assim, dá mais ou menos umas 400 páginas, né, de gibi, né, de mangá, da HQ. Aí, repetindo, eu não sei qual será a periodicidade em relação a qual a JBC vai publicar os futuros volumes. Eu espero que seja pelo menos assim, um por bimestre, para não ficar assim, nem muito pesado para os compradores e também a história não acabar rápido, né? Porque eu gostaria de ter um certo respiro, né, entre uma leitura e outra dos volumes aqui do Buda, do Tezuka, e até talvez pensar em rever algumas coisas, algumas partes que realmente eu achei muito criativo, né, e curioso a forma como o Tezuka ele apresenta aqui a história do Siddhartha Gautama, né, do Buda, e muito respeitoso também, porque ele está tratando aqui de temas que são espiritualistas, que são religiosos, mas não chega a ser panfletário. Ele está apresentando o Siddhartha como um guia, né? Um avatar, um elemento que é espiritual, que trouxe uma visão nova de compreensão do ser humano em relação à sua própria interioridade, subjetividade, como ele lida com o próximo, etc. E no entorno desse desenvolvimento, desse crescimento do Siddhartha Gautama, ao longo da história, o Tezuka, Osamu Tezuka, ele apresenta esse contexto maior da cultura e da civilização indiana. Ele até tem um prólogo no qual ele fala sobre o desenvolvimento da Índia, né? Sobre os Brahmanes, logo no primeiro capítulo. Que é uma imagem belíssima, né, das montanhas da Índia, né, no Himalaia. Ele coloca o seguinte: ao pé da cordilheira do Himalaia, mais conhecido como o teto do mundo,
além das correntezas do rio Indo, um povo começou a habitar essas terras. Eles eram chamados de arianos e foi lá que construíram sua cultura. Isso aconteceu há mais de 3.500 anos. Eles enfrentaram violentas tempestades e severas estiagens, enquanto foram espalhando a sua cultura em direção ao sul, cada vez mais ao sul, e ela foi a origem da Índia. Dentre os conquistadores arianos, os que faziam parte da nobreza de uma linhagem tradicional tornaram-se líderes da sociedade e se autodenominaram Brahmanes. Sim, Brahmanes. Esse é o nome que marcou aqueles que mantiveram o poder absoluto dentro da sociedade hindu durante muito tempo. Os Brahmanes dividiram todas as pessoas abaixo deles em castas, como a dos guerreiros, dos cidadãos comuns e a dos escravos. Foram os próprios Brahmanes que criaram essa nítida diferença entre as pessoas que, a princípio, eram todas iguais. Por causa disso, o povo hindu teve que amargar centenas de anos de discriminação que prevalece até hoje. Os Brahmanes, que mantinham o poder, serviam os deuses e consagravam sacrifícios, decidindo tudo com base em oferendas e oráculos. Mas não tardou para que os Brahmanes começassem a se afundar em sua própria arrogância. Aos poucos, as oferendas e os oráculos passaram a ser meros rituais, e os Brahmanes foram se corrompendo pelo luxo e pela vaidade, e as pessoas, por sua vez, não se contentavam mais com essa encenação. Elas ansiavam por um novo ensinamento que fosse capaz de proporcionar paz e tranquilidade a seus corações, e já estavam esperando por isso há muito tempo. Esperavam que surgisse alguém que lhes concedesse o que desejavam. Esse é o prólogo no início da história, e daí ele começa. Aí, em seguida ele apresenta uma parábola, e daí as personagens centrais da narrativa elas são apresentadas. É um novelão aqui. Quem gosta de assistir novela vai adorar aqui o Buda, né, do Osamu Tezuka. Agora que estou chamando isso aqui de novelão, mas não no sentido pejorativo. Eu gosto de novela, só não tenho tempo para assistir. E há muitas novelas, tanto hoje como no passado, que foram sensacionais. E aqui, repetindo, antes de encerrar o vídeo, o Buda do Osamu Tezuka lembra muito a estrutura das nossas novelas. Aí por isso que eu vou repetir antes de encerrar o vídeo. Quem gosta de novela, vai, no bom sentido, né, vai gostar muito aqui da leitura do Buda, né, do Tezuka. Então, por enquanto é só. Até a próxima leitura, né, até breve. E torçam para que a JBC continue e dê cabo dessa coleção aqui do Buda, do Tezuka. Eu imagino que a cada bimestre eles vão lançar algum volume, e espero que eles lancem assim e concluam a obra de uma forma bem parcimoniosa, bem vagarosa. Eu não tenho muita pressa de terminar aqui a leitura do Buda. Então, até breve e até o próximo vídeo. Até mais.